Boa noite, família Filipenses. Boa noite. Como vocês estão? Todos bem? Graças a Deus. Todo mundo aí ansioso para o fim de semana. Hoje é sexta-feira. Sejam todos bem-vindos aí. Minha mãe, minha irmã, Jerusa. Boa noite, shalom para vocês. Espero que estejam todos bem. Shalom. Ok, senhor natureza. Que pássaro é aquele, então? Mãe. Vamos começar. Quero começar aqui com vocês com a palavra do Senhor, né? Quero começar aqui lendo com vocês Isaías, capítulo de número 55, do versículo 10 ao 11. Diz o seguinte: a chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem semente para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará onde quer que eu a enviar. Meditando nessa palavra aqui, o Espírito Santo falou comigo que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Ela sempre cumpre os seus propósitos e os seus desígnios. Às vezes, você nunca vai saber quantas pessoas você, através da sua palavra, edificou. Mas tenho certeza que elas saberão que ouviu por você a palavra do Senhor. Então apenas continue no propósito. Esse é o meu propósito. Eu quero apenas continuar fazendo o que Deus colocou no meu coração. Convido você agora a orar comigo essa noite. Quero estar orando também nesse pedido especial. Você que tem algum pedido também especial para enfermidade, precisando de uma resposta do Senhor, vamos estar orando. Apresente ao Senhor aí agora a sua oração, tá bom? Quero estar orando pelo tio da minha mãe, tio Divino, que ele tá internado, situação muito grave, mas Deus, ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, né? Deus sabe sempre o que é o melhor para nós, né? Vamos estar orando também. Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, meu Pai. Ô Senhor, eu entrego agora, Senhor, o controle, Deus, dessa live para o Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha, Espírito Santo, levar essa palavra, Senhor, aonde ela precisa chegar, Jesus. Senhor, o Senhor que tem, Senhor, o controle de tudo. O Senhor que sabe quantas vidas, Deus, serão edificadas através dessas lives, Senhor. Quantas pessoas, Deus, conhecerão ao Senhor, Deus, através, Senhor, de tudo aquilo que temos falado aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, que eu diminua, Deus, e o Senhor apareça e cresça na minha vida. Se eu quero orar agora, Senhor, pelo tio Divino, Senhor, tio da minha mãe, Deus, que está internado ali naquele hospital, Pai. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Deus, o Senhor pode chegar ali, Deus, aonde eu não chego, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, eu oro agora, Senhor, que o Senhor venha visitá-lo de uma forma especial. Ó Espírito Santo, envia agora, Senhor, um anjo ali naquele hospital, Pai. Venha tocar, Deus, a cada pessoa que está ali, Deus, às vezes em sofrimento, Pai, às vezes sentindo dores, Jesus. Mas o Senhor, Deus, o Senhor é bom, Pai. O Senhor pode, se o Senhor quiser, Deus, curar. O Senhor pode, se o Senhor quiser, Deus, tirar a dor, Deus, daquelas pessoas que estão ali, Pai. O Senhor pode, Senhor. Tudo está no controle, nas mãos do Senhor, Deus. Espírito Santo de Deus, abençoe cada uma dessas pessoas que tem colocado algo aí agora em oração, Deus, para o Senhor. Dê resposta, Senhor. Visita, Senhor.
cada uma dessas pessoas, aquilo que elas têm pedido em oração ao Senhor, Pai. Que a tua palavra diz, Deus, que quando oramos, se cremos no nosso coração, Senhor, o Senhor fará, já está feito, Pai. Então, Senhor, nos ajude a crer, Deus. Nos ajude a crer no milagre, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Entrego agora, Senhor, essa oração nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite para vocês que entraram aí agora. A Kelly. Isso mesmo, mãe. Isso mesmo. Apresentar também o seu Rui, né? Na oração final, vamos estar apresentando também o seu Rui. O pai do Conrado também. Você também que tem alguma pessoa que está enferma, que precisa de uma oração, que o Senhor apresente ela também nessa oração. No final, vamos estar orando de novo. Tá bom? Então, vamos estar para a nossa leitura. Hoje, vamos iniciar o capítulo 11. O capítulo 11 teve que dividir ele em 3 partes, porque ele é um capítulo extenso. Então, eu dividi ele em 3 partes, tá? Então, vamos começar ele agora. Vamos terminar ele só na quarta-feira que vem, tá bom? Todos aí, pessoas do YouTube que estão me assistindo. A querida da Daiane também, que está no YouTube aí assistindo, acompanhando todas as lives. Acompanha todas pelo Instagram, pelo YouTube. Mas toda ela sempre tá aí. Vamos virar aqui. Vamos estar abrindo aqui. Vamos lá. Capítulo 11. A forma de jejuar. Devota-se ao jejum e à oração, mas não além da conta, para não se destruir por meio disso. Inácio. O jejum possui formas apropriadas de ser praticado. Quais são elas? Penso que podemos agrupá-las em 2 grupos, internas e externas. As formas internas envolvem tanto as motivações que estão por trás da nossa decisão de jejuar, como também as atitudes corretas a manter durante o exercício dessa disciplina espiritual. As formas externas são de ordem prática e estão relacionadas com questões fisiológicas. Abrangem a maneira como nós nos preparamos para entrar no jejum, como o conduzimos e também como o finalizamos. Abordarei primeiramente as formas internas e depois tratarei das externas. Já ouvi muita gente afirmando que o jejum pode produzir resultados extraordinários. Em uma perspectiva bíblica e também por minha própria experiência, concordo com tal declaração. É necessário considerar, contudo, o outro lado da moeda, pois é possível jejuar sem alcançar resultados. A coisa certa do jeito errado. Repito com frequência em meus ensinos que não basta fazer a coisa certa, é preciso fazê-la do jeito certo. Consideremos algumas instruções bíblicas que comprovam essa verdade. Observe que, se afirmarmos que Deus responde às orações, enfatizamos algo que é bíblico e, portanto, verdadeiro. Porém, a Escritura Sagrada não nos ensina somente sobre a necessidade de orar, mas também sobre como orar. Em Tiago, lemos: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Tiago 4:3. Se existe um pedir mal que faz a oração não ser respondida, logo não basta pedir, temos de aprender a forma correta de fazê-lo. Fato semelhante se dá quanto à ceia do Senhor. Paulo se refere ao cálice como o cálice da bênção. 1 Coríntios 10:16. Dando a entender
que há bênçãos à nossa disposição quando ceamos. Ninguém nega que comungar com o corpo e com o sangue de nosso Senhor proporciona bênçãos. Entretanto, o apóstolo orienta os irmãos de Corinto a procederem uma autoanálise antes de comer do pão e beber do cálice. O motivo é que aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios 11, 27. Ele ainda explica: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 1 Coríntios 11, 29. Portanto, embora participar da ceia do Senhor seja a coisa certa a fazer para sermos abençoados, é necessário fazer a coisa certa do jeito certo. Se fizermos do jeito errado, o propósito, que é sermos abençoados, não se concretizará. O mesmo vale para nossas ofertas. Foi por isso que Paulo deu a seguinte instrução aos irmãos de Corinto: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. O apóstolo esperava que os crentes contribuíssem, mas do jeito certo, com alegria. Apesar de atualmente muitos pregadores e ensinadores da palavra não serem tão enfáticos quanto a esse aspecto da oferta, do ofertar, as escrituras são. A Bíblia mostra pessoas como Caim e Ananias, que ofertaram ao Senhor sem, contudo, serem aceitas, uma vez que havia algo errado com a atitude delas. Se é possível fazer a coisa certa do jeito errado na oração, ao tomar a ceia do Senhor e também ao ofertar, pergunto: e quanto ao jejum? Embora, pela lógica, seja fácil responder que o padrão é o mesmo, deixamos a Escritura falar por si. Os judeus, nos dias de Isaías, faziam a seguinte questionamento ao Senhor: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Isaías 58, 3. Ou seja, a Bíblia está mostrando que é possível jejuar sem alcançar resultados. Isso normalmente acontece quando se faz a coisa certa do jeito errado. Ou seja, quando se jejuma de forma inadequada. E qual foi a resposta divina ao questionamento sobre a ausência de resultados do jejum? Observe. Acontece que, no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim, como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi: que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. É isso que vocês chamam de jejum? E de aceitável ao Senhor? Será que não é esse o jejum que escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livre os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontram nu e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a língua ofensiva,
se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhe dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e o santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58, do 3 ao 14. Já afirmei anteriormente e reforço: o jejum não é uma moeda de troca para barganhar com Deus. O Senhor não deve nada a quem jejuma. O jejum é um auxílio na expressão da fé, na mortificação da carne, na humilhação perante o Altíssimo, mas não nos dá privilégios. É bom lembrar que, depois que Deus determinar juízo sobre a criança que Davi havia gerado na relação adúltera com Batseba, não houve jejum que revertesse a situação. Os judeus contemporâneos de Isaías se queixavam por acharem que Deus lhe devia algo por terem jejuado. De forma alguma. É que nenhum de nós cometa o mesmo equívoco hoje. Quais são as lições que podemos extrair do registro de Isaías? Em primeiro lugar, há uma forma correta de jejuar. Se não procedemos adequadamente, o jejum não terá eficácia alguma. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto, disse Deus por meio do profeta. Em segundo lugar, não se trata de uma prática externa, apenas de aparência, e sim interna de um coração sincero. No jejum que o Senhor afirma ter escolhido, o jejuador não apresentava o comportamento de quem apenas aprendeu um mero ritual. Era contraditório humilhar-se com pano de saco, cabeça baixa e aparência de piedade, porém mantendo uma conduta pecaminosa. E é impressionante o tamanho da lista que expõe os pecados no quais aqueles judeus andavam. Era necessário arrependimento e mudança de atitude. Uma volta à obediência dos inúmeros princípios bíblicos que o povo de Deus estava insistentemente quebrando. Em terceiro lugar, temos as promessas divinas de recompensas àqueles que jejuam corretamente, como uma extensão de sua piedade e compromisso. Então, a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Isaías 58, 8 e 9. Então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram serão como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam.
Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Isaías 58, do 10 ao 12. Então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58, 14. Jesus deixou bem claro que a recompensa, a forma correta de jejuar. E o Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Mateus 6,18. Além da exortação e da orientação que recebemos por meio da mensagem do profeta Isaías, há que se considerar também a questão da motivação, mesmo na vida dos que não estão flertando com a carne ou brincando com o pecado. Motivações ocultas. Apresentei no capítulo 5 a exortação de Jesus condenando o exibicionismo dos hipócritas, que faziam questão de parecer contristados aos homens enquanto jejuavam, no intuito de promover uma aparente espiritualidade. Citei John Wesley e acho válido trazer novamente a reflexão. O simples fato de sermos vistos enquanto fazemos quaisquer coisas é uma circunstância puramente indiferente. Mas fazê-los com o propósito de sermos vistos e admirados, isto é o que o nosso Senhor condena. Nem sempre quem age assim enxerga o erro que está cometendo. Às vezes são motivações ocultas. É necessário manter um coração ensinável e sensível ao Senhor, de modo a percebermos o que está incoerente e então procedemos aos ajustes necessários. A motivação errada pode comprometer a coisa certa que fazemos. A prática cristã não diz respeito apenas àquilo que é exterior, visível, mas ao que é interior, invisível aos homens. Porém, não a Deus. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. No início de 2018, separei 21 dias de jejum, apenas ingerindo água. Nomeei aquele ano como o ano da busca, pois queria buscar a Deus, como nunca havia feito no terreno da oração, da palavra e do jejum. Nunca havia jejuado por mais que 2 semanas. Decidi, sem nenhuma convocação divina, que faria meu maior jejum. E fiz. Algumas semanas depois, tive uma experiência marcante e inesquecível, que narro no início de meu livro, até que nada mais importe. O Senhor me corrigiu acerca de minha atitude. Ele me fez perceber que eu estava valorizando mais a performance da busca, quebrando recordes, do que o objeto supremo da busca, Ele. O que estava em meu coração, e até então eu não percebia, ficou claro como o dia. Chorei profundamente e me arrependi. No entanto, acabei errando de novo, em outro aspecto. Parei de jejuar até entender o que deveria ser consertado. A verdade é que o problema nunca foi o jejum, mas a motivação com que eu o realizava. Estava dando mais foco ao jejum que ao meu coração e minhas reais motivações. No entanto, depois daquela experiência em 2008, por 10 anos, nunca mais fiz um jejum prolongado. Fazia apenas períodos menores de 1 semana ou menos. Não queria mais errar. Uma década depois, em 2018, eu estava pregando sobre a experiência que tivera 10 anos antes, para instigar a que buscássemos a Deus, dando importância à pessoa dele, e não à performance. Compartilhei então como havia sido a visitação divina na reunião de liderança. Momento exato no qual recebi do Senhor a repreensão acerca do que estava por trás do meu jejum. Emocionei-me só de lembrar.
Naquele instante, no meio da pregação, o Espírito Santo falou comigo. O que provocou aquela experiência foi o jejum que você fez. Levei um susto, resmunguei interiormente enquanto pregava, tentando levar adiante o diálogo em um momento tão inusitado. Achei que aquele jejum não havia tido valor algum. E o Senhor sussurrou em meu íntimo. Eu nunca disse que ele não teve valor ou resultados. Apenas corrigi sua motivação errada. O que deveria ter sido evitado era a motivação errada, não o jejum prolongado. Eu joguei fora a oportunidade de seguir praticando jejuns prolongados por uma década inteira. Estava em choque. Não sabia o que pensar ou dizer. E ainda precisava dar atenção à exposição bíblica que fazia em nossa igreja. Naquele exato momento, eu simplesmente soube, de uma forma que não consigo explicar, que eu deveria fazer um jejum de 40 dias, ingerindo somente água. Foi o que eu fiz, e minha vida nunca mais foi a mesma. Naquela nova oportunidade, eu não valorizei a performance, mas apenas meu Senhor, porque minha fome era maior que o anseio por comida. Ainda somos seres imperfeitos. A verdade é que erramos ao longo do processo. Mas não devemos desanimar nem desistir. Precisamos ter um coração ensinável. À medida que nos aproximamos do Senhor, Ele exporá o nosso coração, não para nos repelir. Pelo contrário, quando Deus promove consertos, ajustes e restauração, é porque Ele nos quer atrair. É importante, portanto, que estejamos sempre sondando o nosso coração. Pois, como disse Paulo, que cada um examine a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. Além disso, também podemos pedir que Deus nos examine. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, do versículo 23 ao 24. Costumo brincar que melhor que o autoexame é o exame do alto. O caso de Ananias e Safira deve servir sempre de advertência a todo cristão. Eles receberam uma legítima direção do Espírito Santo, mas se perderam na motivação. O que os levou a mentir? O que os levou a agir como se estivessem entregando tudo, quando na verdade não o haviam feito? Seria uma necessidade de reconhecimento dos outros? Ainda que o coração não tivesse alinhado com o que aparentavam? Não podemos dizer com certeza, mas sabemos que eles falharam. Ofertar era a coisa certa, que eles fizeram do jeito errado. No entanto, o que deveria ser evitado não era a oferta, e sim a forma errada de praticá-la. Semelhantemente, o jejum não deve ser evitado. Nossas motivações é que precisam ser vigiadas. Dito isso, passemos a considerar agora a forma correta de jejuar, em uma expectativa externa, física e prática. Hoje vamos ler só até aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a gente conversar um pouco. Hoje vamos estar lendo só até aqui, porque o capítulo é um pouco extenso. Vamos só colocar alguns pontos aqui importantes e a gente já finaliza aqui. Vamos lá. Aqui ele vai falar sobre a forma correta de jejuar, né? A forma de jejuar. Aqui ele fala: já ouvi muita gente afirmando que o jejum pode produzir resultados extraordinários. Em uma perspectiva bíblica e também por minha própria experiência, concordo com tal declaração. É necessário considerar tudo, o outro lado da moeda, mas é possível jejuar sem alcançar resultados.
Aqui ele vai dar alguns exemplos, né? De jejuns de jejum que dá errado, não dá certo, né? Não basta fazer a coisa certa, é preciso fazê-la do jeito certo. A Escritura Sagrada nos ensina somente sobre a necessidade de orar, mas também sobre como orar. Aqui ele vai dar alguns exemplos de coisas que o Senhor coloca que devemos fazer da maneira correta. Aqui ele falou do orar. Aqui, lá em Tiago 4:3 fala: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Um pedir mal que faz a oração não ser respondida, logo não basta pedir, temos de aprender a forma correta de fazê-lo. Aqui também ele vai dar o exemplo da ceia do Senhor, né? Que tem que fazer da forma correta. Embora participar da ceia do Senhor seja a coisa certa a fazer, para sermos abençoados, é necessário fazer a coisa certa do jeito certo. Se fizermos do jeito errado, o propósito que é sermos abençoados não se concretizará. Vamos à frente. O jejum não é uma moeda de troca para barganhar com Deus. O Senhor não deve nada a quem jejuma. O jejum é um auxílio na expressão da fé, na mortificação da carne, na humilhação perante o Altíssimo, mas não nos dá privilégios. E aqui que muitas pessoas erram, né? Pensam que o jejum, ele tem que ser uma moeda de troca com o Senhor, né? Ah, eu vou jejuar aqui porque eu quero isso do Senhor e tal. E faz exigências para Deus. E não é assim que funciona, né? Há uma forma correta de jejuar. Se não procedemos adequadamente, o jejum não terá eficácia alguma. Então temos que praticar da forma correta, tem que ser do jeito certo. Não se trata de uma prática externa, apenas de aparência, e sim interna, de um coração sincero. Temos as promessas divinas de recompensa àqueles que jejuam corretamente, com uma extensão de sua piedade e compromisso. Quer receber algo do Senhor? Faça da forma correta. Muitas das vezes não ganhamos nada do Senhor porque nós não sabemos pedir. Ou então se pedimos mal, pedimos da forma errada, né? Tudo tem que estar alinhado com a vontade do Senhor também. Jesus deixou bem claro que há recompensas à forma correta de jejuar. Aqui também tem as motivações ocultas. Às vezes são motivações ocultas. É necessário manter um coração ensinável e sensível a Deus, de modo a percebermos o que está incoerente e então procedermos aos ajustes necessários. A motivação errada pode comprometer a coisa certa que fazemos. Tudo tem que ter a motivação correta, né? E que também eu achei interessante que ele deu um exemplo aqui dele mesmo, do próprio pastor Luciano Subirá. Que ele falou que quando ele decidiu jejuar um período mais longo, ele fez por conta própria. Ele não pediu direção do Senhor, ele fez por conta própria. Ele quis vamos dizer assim, porque ele precisava, né, aumentar os períodos de jejum dele. E o Senhor falou com ele. O Senhor corrigiu. O Senhor falou que ele estava fazendo da forma, o jejum certo, mas da motivação errada. Então ele ficou tão triste com a situação, ele arrependeu de ter jejuado daquela forma, que ele acabou parando de jejuar. Ele não jejuou mais. E depois de um certo tempo, o Espírito Santo falou para ele que não era a forma, não era o jejum que estava errado, era a forma, a motivação. Então ele fala aqui que ele perdeu, né, uma década inteira pensando que era o jeito que às vezes a motivações que estava certa, né? Aí e aqui qual que é a lição que eu tiro disso aqui? Que mesmo que você pensa que está errado, continue. Vai pedindo direção do Senhor.
Fala, Senhor, me ajude, me mostra onde eu estou errando nesse jejum, Pai. Me mostra onde eu estou errando, que o Senhor vai te falar. Mas nunca pare, não desista de jejuar. Não desista. Aqui no final ele fala, encerrando. O jejum não deve ser evitado. Nossas motivações é que precisam ser vigiadas. Temos que vigiar qual que está sendo a motivação dos nossos jejuns, né? E hoje é só até aqui. Não quero cansar vocês muito. Hoje é sexta-feira. Todo mundo tá querendo descansar mais cedo, né? Então, semana que vem vamos estar dando continuidade nesse capítulo. E está quase encerrando o nosso livro, né? Então, quero estar orando com você aqui pra gente encerrar, tá bom? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, Senhor. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada por ter nos ajudado, Deus, em mais um jejum, Espírito Santo. E mais, Senhor, em mais uma live, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por nos dar direcionamento. Espírito Santo de Deus, muito obrigada. Ó, Senhor, visita essas pessoas que estão aqui, que pararam, tiraram um tempinho para estar aqui, Senhor, nessa live, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Pai. Aprendendo um pouco mais acerca do jejum. Senhor, nos dê um final de semana abençoado, cheio da Tua presença, Pai. E que segunda-feira, se o Senhor permitir, estarmos aqui novamente para concluir esse capítulo, dar continuidade nesse capítulo, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo. E obrigada, Pai, por o Senhor ser tão bom. Obrigada, pessoal. E até segunda-feira, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.